Neste vídeo nós vamos falar sobre a eleição e graça ou a graça livre. Desde o início da história das Escrituras, dois grandes fatos que formam a base de todos os tratos de Deus com os homens ficaram aparentes. Primeiro, Deus é absolutamente soberano. Segundo, o homem é uma criatura inteligente com faculdades morais e responsável perante seu Criador. Mas estes dois fatos, a soberania de Deus por um lado e a responsabilidade do homem por outro, sempre representaram uma dificuldade para certas mentes, particularmente quando se trata do trabalho prático de pregar o Evangelho e da recepção dele pelo pecador. Entre a soberania de Deus apressando-se ou expressando-se, melhor dizendo, na eleição de alguns para a bênção e a oferta gratuita da graça que se dirige a todos, parece haver alguma contradição difícil de evitar, algumas discrepâncias não facilmente explicadas. Claro, se tivermos a liberdade de descartar um desses fatos em favor do outro e nos lançarmos nos braços de um hipercalvinista duro ou de um arminiano fraco, conforme o caso, a dificuldade pode desaparecer. Mas isso significaria o sacrifício da verdade, uma vez que não temos liberdade para fazer isso, mas temos que aceitar esses dois fatos, pois ambos estão claramente na superfície das Escrituras. Devemos buscar humildemente a solução divina, certos de que a única dificuldade real é a pequenez de nossa mente e de sua capacidade de compreender os pensamentos de Deus. Temos que apenas abrir nossas Bíblias no início para encontrar estas duas verdades. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aqui é declarada a única verdade. Outro versículo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele. Era para o homem dominar, o homem que Deus fez, sobre as coisas criadas. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aqui é declarada a outra verdade. Portanto, temos duas verdades aqui. O homem foi feito à imagem de Deus, ou seja, como representante de Deus na criação. Ele era a semelhança de Deus, visto que originalmente era um agente moral livre, inteligente. E embora, agora com o pecado, mas caído, sua responsabilidade permanece. Seria difícil encontrar uma confissão mais refinada da soberania de Deus do que aquela feita por Nabucodonosor, o grande monarca gentil, em que a soberania humana atingiu sua mais alta expressão. Ele disse: segundo a sua vontade, ele opera como o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar sua mão e lhe diga: que fazes? Isso está registrado em Daniel, capítulo 4, versículo 35. Nem podemos apontar para um desdobramento mais impressionante da responsabilidade do homem em seu estado caído do que aquele dado pelo apóstolo Paulo em seu poderoso argumento em Romanos capítulo 1, 18 a Romanos capítulo 3, versículo 19. Paulo prova a completa ruína da raça. Se o pecado e a degradação destruísse a responsabilidade de um homem, haveria todas as desculpas para a sua condição, mas o pagão mais degradado mostra-se indesculpável, como também o idólatra polido e o judeu religioso. Até aqui tudo parece claro. A dificuldade ocorre quando começamos a aplicar essas verdades. Os crentes são abordados como escolhidos nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como eleitos segundo a presciência de Deus, Pai. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Aos seus discípulos, o Senhor Jesus disse distintamente: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. João capítulo 15, versículo 16. E novamente,
O Senhor Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João capítulo 6, versículo 44. Devemos raciocinar a partir dessas escrituras que uma vez que a escolha é de Deus e ninguém vem a Cristo a menos que seja atraído pelo Pai, portanto, todo o esforço em conexão com o Evangelho é inútil. Que, de fato, pregar a qualquer um, exceto aos escolhidos de Deus, é perda de tempo. Será que é assim? Por outro lado, Pedro exorta seus ouvintes quando, tocados em seus corações, ele disse: salvai-vos desta geração perversa. Atos capítulo 2, versículo 40. Para pecadores, descuidados e rebeldes, ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Atos capítulo 3, versículo 19. Paulo nos diz que ele testemunhou, tanto para judeus quanto a gregos, arrependei-vos para com Deus e tenham fé para com nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 20, versículo 21. Devemos desconsiderar essas declarações apostólicas? Será que devemos fazer isto? Eles deveriam ter feito algo desta forma. Homens e irmãos, vocês não podem fazer absolutamente nada. Vocês estão espiritualmente mortos e, portanto, devem simplesmente esperar a escolha de Deus. Se Ele os eleger, ou se Ele os elegeu, vocês serão salvos. Se não, vocês estarão perdidos. Ou devemos adotar a visão oposta e fazer o nosso melhor para explicar essas referências à obra soberana de Deus em conexão com a conversão, dizendo que elas apenas significam que Deus, sendo onisciente, conhece o fim desde o início e Ele não tem vontade particular em relação a qualquer pessoa. Esse homem é um agente absoluto, livre, perfeitamente capaz de escolher o direito, se colocando diante dele de maneira suficiente, atraente, e que, portanto, devemos fazer todo o possível para tornar o Evangelho palatável e conquistar os homens. Será que é assim? Uma dessas opções? Inclinar-se a um ou outro conjunto de escrituras em detrimento de outras seria, de fato, expor-nos ao fio cortante daquelas palavras solenes que encontramos nas Escrituras. Honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas falaram. Disse o Senhor Jesus a certos discípulos em Lucas capítulo 24, versículo 25, quaisquer dificuldades que possamos ter quanto a essas coisas, acreditamos, desapareceriam em grande parte se entendêssemos melhor o verdadeiro caráter da ruína do homem e da graça de Deus. Em que consiste a ruína do homem? Ao pecar, ele se colocou sobre o fardo de culpa e se tornou possível de julgamento. Há mais do que isto. No entanto, ele também se tornou possuidor de uma natureza caída tal e incorrigivelmente má, com um coração enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente perverso, diz o profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Mas mesmo isso não é tudo. O pecador tem agido como um veneno sutil em suas veias e tem tão estupefato e pervertido sua razão, vontade e julgamento que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Isso está em Romanos capítulo 3, versículo 11. Mesmo na presença da graça e das doces súplicas do Evangelho, os homens rejeitam o Salvador provido e, com perversa unanimidade, preferem as tolices vazias do mundo. Como a grande manada de porcos na história do Gadareno, eles correm loucamente para a destruição e, portanto, a única esperança
é uma intervenção soberana de Deus. A parábola da grande ceia, contada pelo Senhor Jesus em Lucas capítulo 14, ilustra isto muito bem. A mesa da ceia, bem carregada, representa as bênçãos espirituais resultantes da morte de Cristo. A grande custo, tudo está pronto, e, no entanto, tudo parece ter sido fornecido em vão. Algo mais é necessário. A missão do Espírito Santo, que é retratada na parábola pela missão do servo, note o servo, só tem um servo nesta parábola. As coisas foram levadas a uma questão bem-sucedida e a casa ficou cheia apenas por causa da operação ou quando o servo convenceu aquelas pessoas que ele trouxe que eles deveriam vir e aproveitar. O servo fala do Espírito Santo. Se uma vez compreendermos toda a extensão daquela ruína em que o pecado nos mergulhou, seremos libertos do extremo arminianismo. Reconheceremos que a ação soberana de Deus em nos escolher e nos atrair pelo poder compulsivo de seu Espírito era nossa única esperança. Em vez de brigar com este lado da verdade, nossos corações se curvarão em adoração, agradecido diante de Deus. O pobre homem caído e autodestruído ainda é, no entanto, uma criatura responsável. Razão, vontade e julgamento podem ser pervertidos, mas não são destruídos. Daí a grandeza da graça de Deus. Mas bem, o que é graça? É a bondade particular que visita e salva a alma dos eleitos? Não, isso é misericórdia. Em Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 11, onde a eleição é o grande assunto, a misericórdia é mencionada repetidamente. A graça é o poderoso fluxo do coração de Deus para os totalmente pecaminosos e indignos. Não mostra parcialidade, não conhece restrições. É um mar largo e profundo. A Bíblia diz todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 a 6, são seus únicos limites. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, versículo 20, é a única medida de sua profundidade. Ouvimos os acentos da graça na última grande comissão do Cristo ressurreto a seus discípulos, para que em seu nome se pregasse a remissão, ou se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas capítulo 24, versículo 47. Quão semelhantes eram essas instruções dadas pelo rei naquela outra parábola de uma festa registrada em Mateus capítulo 22. Ele disse: Ide, pois, pelos caminhos, e todos quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. Nesta parábola não temos o servo, um único servo, como em Lucas, mas os servos. Não é o Espírito de Deus em suas atividades soberanas e secretas, na parábola de Lucas 22, Mateus capítulo 22, aliás, mas homens salvos que, sem saber nada dessas coisas secretas, na sua totalidade, simplesmente fazem os negócios do rei. Eles encontram alguém nas largas estradas do mundo, então, sem levantar questões sobre seu caráter ou se foram escolhidos ou não, eles fazem o convite a todos os pecadores. Todos os que ouvem estão reunidos, maus e bons, e o casamento fica cheio de convidados. Existe alguma grande dificuldade nisso? Certamente que não. Sabendo que agrada a Deus, pela loucura da pregação, salvar os que creem, o evangelista proclama as boas novas por toda parte, a todos os homens. Quando os homens creem em sua mensagem, ele atribui esta obra ao Espírito Santo e se regozija sobre eles, conhecendo sua eleição de Deus. Como disse o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses,
1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4, nem há nada para tropeçar o pecador que busca. O evangelista não coloca nada para tropeçar o pecador que está ouvindo o evangelho sobre a eleição. Ele apresenta o chamado de Deus, a mensagem do evangelho, pois foi isto que os apóstolos fizeram e os pregadores fizeram na época dos apóstolos. O próprio fato de que ele está procurando indicar que ele está sendo atraído, o próprio fato de que ele está procurando indica que ele está sendo atraído pelo Pai. A ideia de que um pecador pode estar mesmo em agonia de buscar o Salvador nesse dia da graça e ainda não ser ouvido porque não é eleito, é uma distorção hedionda da verdade. As palavras do Senhor Jesus são tão verdadeiras como sempre. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7. O fato é que a eleição não tem nada a ver com o pecador como tal. Nenhuma sugestão disso é sugerida em qualquer pregação registrada dos apóstolos, embora seja frequentemente mencionada para estabelecer a fé dos crentes. Via de regra, é somente quando pregadores desequilibrados de visão extrema o tiram de seu cenário das Escrituras e o lançam sobre seus ouvintes não convertidos, que isso cria dificuldades em suas mentes.